programa de só uma provocação é porque com a mesma provocação a gente busca gerar conexões. Então aqui a gente está mais numa nova etapa, né, no novo episódio. Trouxemos aqui a Mirella, doutor Cássio. Doutor não, não, gente é, por favor, Cássio. Por favor. É o costume. Mas pra gente aqui, a gente diz que a gente vive num mundo cheio de conexões, mas será que as pessoas sabem fazer conexões mesmo? Ou a gente conhece só a superficialidade das conexões que a gente está fazendo? A gente vai objetivamente, vejo muita gente reclamando assim, mas eu não consigo me relacionar, eu não consigo... eu falo muito isso que eu falo sobre vendas, às vezes, nos negócios. Pô, já é muito difícil vender, encostar nas pessoas, encostar assim, né, no sentido de conectar. Eu falo bem assim, mas a gente está sabendo se conectar, porque vocês falam que é internet, é coisa, mas o objetivo aqui é mostrar para as pessoas que com pouco, com uma fala do pouco, a gente se conecta, tem uma boa rede de relacionamento, pessoas muito boas que a gente conhece e apresentar as pessoas, e por isso que a gente não faz apresentação formal logo no começo, né? Traz aqui o currículo. A gente apresenta através das provocações, das perguntas. E a gente abre aqui sempre com a mesma, assim, né? Sabendo da onde a gente vem. Então, começar com a Mirella. Mirella, prazer aqui receber nesse bate-papo informal. A gente tá falando com câmera, com tudo, mas informal. Informal e surpreendente, né? Com a surpresa um pouquinho para a Mirella. Porque eu vim aqui para uma finalidade, de repente eu me vejo aqui essas câmeras, mas vamos lá. Né? E a provocação é... Você quer que eu fale um pouco de mim, né? Da onde você vem é uma pergunta aberta para a gente se conectar. Partindo aí do princípio da sua provocação inicial, né, quando você fala que é difícil fazer conexão, né, e me veio aqui à cabeça a questão do se importar pessoalmente. Essa coisa uma característica que eu trago muito, né, na minha vida, desde a minha infância, é me importar com as pessoas, né? Então, assim, é difícil você se importar porque isso te toma um pouco de tempo, né? Então, eu morei muitos anos numa fazenda, né, no interior da Bahia, e a gente tinha uma conexão muito grande com as pessoas que trabalhavam ali naquele ambiente. O meu pai trabalhava também nesse ambiente, cuidando de animais e tal, e a gente ia para a escola. Você está me fazendo relembrar aqui algumas coisas que eu não falo há tanto tempo. Muito. A gente ia para a escola a cavalo, ia de charrete, ou ia a pé, e você tinha essa coisa de se importar com o próximo, né? Passar na casa do próximo e perguntar, vai para a escola hoje? Né? Então, esse se importar pessoalmente é você trazer a sua identidade, né? Para a pessoa que você quer se conectar. E eu acho que isso também você traz um pouco para as suas relações, né? Eu morei numa cidade do interior da Bahia, chamada Itagimirim, acho que ninguém nem conhece. Próximo né? da onde? Perto de Eunápolis, Porto Seguro, né? E ali foi onde eu aprendi, né? A minha essência vem daquele ambiente. Então, por isso, essa conexão que eu tenho também com o meio ambiente. Né? Não foi uma escolha, né? Acho que eu já vim escolhida para essa finalidade. Então, durante toda a minha vida, né, nesse ambiente, a gente tinha muitas conexões e eu vejo que isso era muito mais latente naquela época. Hoje está todo mundo muito envolvido com as redes sociais, com a internet. As crianças não têm mais aquele ambiente, né, de você... Então, é diferente, é um choque assim de gerações. Eu que já passei dos 50, então eu vejo você precisa o tempo todo se refazer, se retomar para você também se sentir inserida em todas essas tribos, né? A gente tem muitas tribos hoje. Então, o fato de ter morado, né, no interior, ter morado numa fazenda há muitos anos, depois eu mudei para uma cidade perto de Salvador, né? Morei em Feira de Santana, uma cidade mais evoluída, mas naquela época era muito diferente do que a gente vivencia hoje.
E quando eu comecei a estudar, eu também não fiz essas escolhas. A gente hoje, a pessoa que começa a estudar ali no cursinho já está, né, pensando, já faz um programa de carreira. Não, as coisas foram acontecendo, né? E hoje eu tô aqui, né? Foi evoluindo aí, então, trazendo essas marcas de vida e escolheu veio de Salvador direto para Vitória ou teve a primeira experiência Então, lá? não, eu era muito, aí eu já tinha 14 anos e por um acidente, assim, o meu pai faleceu, a minha mãe era capixaba e ela resolveu voltar para o Espírito Santo, escolhemos Vitória para morar, né, e assim, acho que a escolha perfeita, porque não tinha sentido a gente ficar morando em Salvador, apesar da família do meu pai ser de lá, e a gente tinha uma conexão maior com a família da minha mãe, e a gente veio morar aqui, né? Estamos aqui até hoje, e eu conheço muito do Brasil, e sempre digo que Vitória é a minha cidade, e o estado do Espírito Santo é o meu preferido, né? O meu escolhido, apesar de ser mineira. Ó, já tá essa conexão com vários estados, então estamos sitiados aqui do outro lado. E fazendo esse retrospectiva aqui na minha cabeça, eu vejo essa polaridade, né? Então, o fato de me permitir muito também, eu sou muito polar. Faz essa conexão. E sempre transitei muito por várias tribos e diferentes, muito diferentes. Tem uma percepção até criativa mais das coisas. Eu já participei do trash ao... Vem com um arcabouço cheio de histórias diferentes, cenários diferentes. Você imagina que cada tribo dessa, né, que você se conecta ou que você perpassa por ela, tem uma história diferente, uma forma diferente de pensar. E aí você cria uma coisa chamada respeito, né, a essas individualidades. Legal. Eu acho que é muito importante, assim, até para inserir o Cássio aqui na conversa e também trazer um pouco fazer a mesma pergunta, né? Da onde vem? A gente tem Mirela aí, mineira, com um histórico na Bahia e também agora uma participação relevante. Um amor infinito pelo Espírito Santo. E agora a mesma pergunta, mestre. E aí, da onde o Cássio vem? Eu vim de casa, não, brincadeira. Vendo a história da Mirela, acho que a gente tem muito ponto em comum, né? O contato com a fazenda, com o interior, vir para o Espírito Santo e o que o destino foi trazendo. Eu sou curitibano, todo mundo já sabe, vê meu sotaque. Mas eu já, ainda bebê, voltei para o interior onde minha família tinha negócio. Eu sou filho e neto de caminhoneiros e agricultores. Fomos lá para o Velho Oeste do Paraná, quando eu era muito criança, em Cascavel. Depois fomos para o Mato Grosso do Sul, foram se aventurar com terras lá e deu tudo errado. Aí na pré-adolescência eu voltei para Curitiba, onde eu concluí meus estudos, formei em Direito. E Direito foi também um caso da vida. Meu primeiro objetivo, terminando a 8ª série, era entrar na Força Aérea, estudar para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Aquele ano não teve concurso. Aí foi o plano B, que foi Cefet, fiz eletrônica no Cefet, quis fazer engenharia, onde eu descobri uma limitação intelectual minha. Eu tinha um irmão falecido que estava começando a fazer direito e queria ser juiz. Falei, vou pegar o sonho dele e vou tocar para frente. Daí fiz direito, me tornei magistrado, advoguei durante uns 4 anos depois que me graduei, passei, aí fui para outro estado, fui para Mato Grosso, onde eu virei juiz a primeira vez, fiquei 1 ano e meio lá, até que eu vim para cá. E vindo para cá, adotei o Espírito Santo com uma casa, já vai fazer 15 anos agora em 2022, já capixabei e também acho... Não saio daqui, os paranaenses, você não vai voltar para Paraná? Eu não, por que eu vou fazer no Paraná? Adoro Curitiba como turista, adoro Paraná, mas aqui virou minha terra e cá estou desde então e procurando criar raízes aqui. E o repertório, né, assim, a gente, até um ponto de conexão que às vezes a gente faz, sempre quando a gente faz essa primeira provocação, é que a gente sempre encontra identidades em histórias diferentes, né? Eu acho que o repertório são muito distintos, né? Vocês vieram de lugares diferentes, vieram fazendo também não vieram diretamente do lugar para Vitória, mas passaram por outras experiências. E aí, Cássio, assim, pegando essa conexão, a Mirela falou muito dessa questão de repertório, isso das tribos aí, né, influenciarem, e você trouxe uma história rápida aí, questão do seu irmão, o impacto histórico que teve na decisão, mas hoje na atividade que você faz,
contribuiu, assim, a sua história, esse da onde você vem, assim, a sua origem, o que contribui para o que você faz hoje? Bom, em primeiro lugar, eu acho que os próprios anos variando bastante. Eu tive uma infância muito difícil, uma juventude muito difícil, pobre, que eu tive que ralar desde então. E nisso a gente acaba vivenciando diversas experiências, seja como eu sou juiz do trabalho. Então, eu passei por diversos trabalhos, já passei por diversas situações que acabam te criando uma conexão com as partes que estão ali, né? Então, o nosso trabalho é muito mais de mediar, de auxiliar as partes a resolverem os seus problemas, e esse histórico que a gente tem de tomar decisões desde cedo faz com que a gente estimule as pessoas a fazer isso também. Tomem suas decisões, não deixem tudo para o juiz, às vezes, né, essa coisa toda. Então, de fato, é muito importante. Acho que aquela pessoa que sempre teve uma vida bonitinha, só estudou e se torna um profissional daquele, falta aquele conteúdo. Então, acho que ralar um pouco, passar por essas diversas realidades ajuda bastante. O que assim, ficou... Qual foi a realidade mais... O que é um fato histórico aí que é importante dessa origem? Cascavel, sei lá, uma atividade importante nessa origem? Cara, tem muita coisa ali. Eu, por exemplo, meu primeiro emprego foi dar aula de informática, quando eu fazia Cefet. Ali eu tive um contato com empresários, dava treinamento empresarial para empresa. Tive um contato com empresas, muitas empresas, com muito empregado. Aquilo foi muito importante para o meu engrandecimento. Depois trabalhei no HSBC, no banco, quando eu fazia faculdade. Ali que eu acabei entrando na área trabalhista. Fui contratado. Eu estava trabalhando numa empresa que estava quebrando. Eu estava na faculdade, terceiro ano de faculdade. Se aquela empresa quebrasse, eu precisava trabalhar, precisava sustentar a casa. Aí o HSBC me contratou num processo seletivo e acabei trabalhando no jurídico trabalhista de lá, e aquilo foi fundamental, porque quando eu me formei, já com esse histórico de jurídico trabalhista, diversos escritórios queriam me contratar para trabalhar, pude escolher, até que escolhi um professor, porque eu sabia que eu queria ser magistrado, não queria advogar por muito tempo. Então acho que ali que formou minha formação profissional mesmo, me consolidei como um profissional da área do direito do trabalho. Entendi. E é importante, assim, até retornando a fala, né, que você traz um pouco do senso. Eu acho que também a história em outros estados. O Brasil é um país muito muito diverso nas suas culturas, né? Assim, a gente tive a oportunidade de estar no Sul no ano passado e assim é muito diferente, né? Ontem eu estava na agenda com o pessoal de Pato Branco, eu acho, Pato Branco, que é da cidade lá no Paraná, e assim, traz muito essa questão cultural, né, para as atividades que você faz hoje. E aí, Mirela, pegando assim, são 14 anos vivido fora até chegar aqui no Espírito Santo, passou os primeiros 14 anos exatamente. fora do estado. O que você traz na atividade que você faz hoje, né? Até para apresentar um pouco do qual é o dia a dia. Incrível você falar sobre isso, me recorda muito como que o baiano sabe? A gente tem uma conexão muito grande com o baiano. Ele assim, é meio sui generis até falar, né? Porque quando você, né, em diversos lugares no Brasil, você vê muito nitidamente essa questão da cultura, né, em função, né, das raízes que estão ali naquele ambiente, né? O Sul tem muito alemão, muito italiano. Aqui no Espírito Santo a gente também tem essa interferência. Quando a gente sai do Espírito Santo e sobe para a Bahia, já muda muito essa interface cultural. Então, essa coisa do approach, sabe? O baiano tem muito isso. O mineiro tem muito, vai lá em casa, né? E tomar café na cozinha. Então eu vivi muito, assim, meus primeiros contatos foi com essa raiz, né? Então, trazendo para as nossas relações, é mesmo essa coisa que o baiano tanto se importa com o próximo, mesmo tendo todos os problemas, né, de relacionamento que a gente não vê só naquela cultura, né, em qualquer cultura, porque é inerente ao ser, né, mas você traz essa bagagem, sabe, de você, da humildade, né, mesmo porque existe uma diferença não só cultural, mas existe também essa diferença muito maior econômica, sabe, você tem mais evidência da pobreza, né, então assim, literalmente você tem que olhar para o próximo, né, então a gente eu acho que isso
foi uma base, né? E serve hoje muito do que você faz, porque você trabalha com sustentabilidade diretamente, né? Então, eu não tenho hoje eu tenho que me importar como as pessoas que estão inseridas num processo, né, de educação, de mudança de cultura, de mudança de paradigma em relação às questões ambientais, que às vezes é um pouco frustrante, porque a gente percebe, né, que muita gente não está ligada a essa questão, né? Eu uso carro, beleza, mas eu posso usar, né, outros meios de transporte. Isso, como é que eu vou fazer essa correlação com o ambiente que eu vivo? Eu vou conseguir renunciar a algumas coisas em detrimento à sustentabilidade, sabe? Eu vou deixar de ter os móveis mais caros na minha casa para dividir com o próximo. Como é que é essa relação toda? Então, assim, essa compreensão, você tem que ter essa compreensão do todo, porque quando eu faço muito projeto social em comunidade periférica, é outra realidade, parece que eu estou em outro mundo, em outra situação, apesar de os conflitos pessoais serem os mesmos, entende? Ser humano, né? Então, assim, colocar tudo isso no mesmo ambiente e fazer uma comida gostosa disso, né? Sabe? É muita uma questão de sensibilidade. renúncia. É muito. Você precisa enxergar essas pessoas, sabe? Elas não são invisíveis. Elas estão permeando aí na sociedade e a gente precisa de ser sensível a isso. Claro, com certeza. Então, você falar com um líder comunitário e falar com o governador precisa ter o mesmo nível de sensibilidade, o mesmo nível de atenção. São dores totalmente diferentes, entendeu? E requer-se... você falou de repertório de tribos. Quanto mais a gente... eu acho que o caso também passa no dia a dia ali, né? Esse repertório, entender um pouco o lado do outro para fazer essa conexão. E você fazer, assim, uma transformação através da sua entrega, né? Eu acho que é uma coisa bem relevante. E assim como o Dr. Cássio falou, a educação foi fundamental, né, para a vida dele. Então, assim, a transformação passa pela educação e a gente sabe disso, né? Ninguém precisa dizer isso pra gente. Mas é o empenho, né? Quando eu vim morar aqui, imagina, eu né, tive uma infância numa cidade pequena, eu estudei em escolas públicas, muitas matérias que escolas aqui particulares, né, eu não tinha física, eu não tinha química, vim de uma situação para entrar no salesiano. Então, foi super difícil superar essa transição, né? Então, eu tive muito reforço, muita aula particular para eu tentar passar por aquilo. Graças a Deus eu nunca fui reprovada, mas eu ficava em várias recuperações. Para fazer essa... Era muito doido. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha, sabe? A gente não tinha esse referencial, às vezes, que uma criança hoje nasce sabendo que quer ser médico, sei lá, que quer ser engenheiro. A gente não tinha esse referencial. Então, fui fazer administração, fui fazer faculdade de Colatina, né? Então a gente não tinha eu trabalhava durante o dia, não dava para estudar durante o dia, então eu tinha que contribuir na minha casa, eu tinha que pagar a escola, enfim, eu fui fazer faculdade e lá na faculdade eu entendi que sem aquele rito eu não conseguiria ser ninguém. Com né? certeza. Eu teria que voltar, talvez, né, para a fazenda. E conseguiu, eu acho que é uma característica que às vezes a gente acaba trazendo, por isso que a gente tenta revisitar essa questão da origem, né? Porque a gente conhece as personalidades, as pessoas tal, e vai vendo as decisões que elas tomam, ou as ações que elas tomam no dia a dia, e tem essa ruptura aí que foi feita, né? Não desistir que hoje a gente tem... Não sei se agora a gente usa antifragilidade, porque todo mundo usa o termo do Nassim Taleb, ou resiliência, que para mim, no frigir dos ovos, dá similaridade. Mas acho que a história traz, né? Acho que dos dois profissionais que são exitosos nas suas carreiras, um pouco também daquilo que foi um pouco da história, né? E aí, partindo da visão
do hoje, né? Chegamos até aqui, rompemos as barreiras. O que vocês, para onde vocês estão indo assim com relação ao que vocês estão construindo pessoalmente? Aí, Cássio, um pouquinho do que é o futuro aí? Essa é uma pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta que é bastante complicada. No que a gente trabalha? Eu hoje me dedico não só à magistratura, mas também ao magistério. Por qual magistério? Eu estudo bastante, terminei faculdade agora de novo. Qual que é a ideia? A gente está passando por um desafio muito grande, que é entender essas mudanças do mercado de trabalho e como elas podem se resolver da forma mais pacífica, com maiores garantias, com maior segurança. Então, nosso desafio é quase que um desafio intelectual e acadêmico de criar um novo direito do trabalho, ou pelo menos uma estabilidade de relação, é por isso que a gente dá aula, por isso que a gente estuda, para tentar entender esse novo mercado, que é um mercado altamente competitivo, um mercado altamente desgastante, que a cada dia sai uma novidade e a coisa vai mudando, e o direito não acompanha mais. Então, tentar encontrar um caminho para que essas situações sejam mais garantidas pelo direito, acho que é um grande desafio profissional, não só mesmo de todo mundo, mas é o que me parece a coisa mais eficiente para o meu trabalho, o que mais me satisfaz é tentar criar essas novas soluções para o futuro do mercado de trabalho. Esse é um baita desafio. Eu achei falar assim, a gente estava conversando aqui antes, eu falei, achei que no futuro também tinha um pouco de pedal, mas não tem não, né? Só de diversão. Não, pessoalmente, a situação está muito estabelecida, né? Tem um trabalho que não tem um futuro de carreira, é muito estagnado, assim, então o negócio é desenvolver o que a gente conhece. Trazer, né? Novos desafios para isso. Né? Fora desse ambiente profissional, que é uma dedicação, né, com relação... Eu vejo até nessa fala sua, um desafio da educação mesmo, né, de entender os fatores que estão acontecendo e trazer educação. E aí tá até trazendo um pouco do que a Mirella trouxe desse repertório vasto aí, de se comunicar com outros ambientes. Tem algum outro ambiente no futuro que você pretende, fora do direito, do que você atua, que você procura... por curiosidade ou por interesse atuar fora? Normalmente alguma coisa fora que tem algum vínculo com o trabalho, a gente acaba não saindo dele, né? Formei economia agora, estudo economia do trabalho, talvez um doutorado nessa área de economia do trabalho possa vir a ser um tema de estudo. Aliás, na minha lápide um dia vai ter o juiz que não gostava de lei, né? Eu tenho um certo pavor dessas novas leis hoje que não dão conta da coisa. Acho que o ser humano tem maturidade hoje para resolver seus próprios problemas, independentemente de uma lei impondo, de um Estado falando que tem que ser assim, assado. Então acho que o estudo econômico, por exemplo, me traz de volta às raízes do estudo científico, que o direito acho que se perdeu um pouco no opinião. A minha opinião é assim e pronto. Então acho que esses estudos fora, um pouco mais centrados em algo objetivo, são mais interessantes. E as relações, e assim, até por entendimento, né? O Mirella trabalha um cenário desafiador que é falar sobre sustentabilidade num ponto que é difícil, assim, depende muito das pessoas, né? Então, você falou que você entende que as pessoas estão mais maduras aí, estão com acesso a conhecimento, né? Suficiente para entender um pouco mais dessas relações de trabalho. Acho que a gente está o conhecimento, o acesso à informação está nos fazendo evoluir como ser humano. Essa é uma faca de dois gumes, né? Porque você tem um acesso ao conhecimento muito grande, mas você tem um ensino acadêmico-científico muito pequeno. Então hoje você dá voz a pessoas que não estudam, e aí você cria N opiniões, um senso comum muito diversificado e uma pobreza muito grande no estudo científico, especialmente falando de Brasil, né? Nossa mão de obra qualificada é muito pequena. Então a gente vive hoje num paradigma complicado no Brasil. Você tem 14 milhões de desempregados, mas você tem quase 1 milhão de vagas de alta qualificação que não são preenchidas, né? Então falta um pouco de... aquela regra que a gente sempre fala, qualquer solução de qualquer economista, qualquer jurista, qualquer sociólogo precisamos melhorar a educação científica, né? Tem gente que não quer saber de vacina, imagina só que mundo que a gente vive hoje. Então estamos evoluindo, a gente tem todos os mecanismos, todas as ferramentas para isso. Se estamos, acho que ainda está a sociedade está um pouco perdida nesse ponto. É um desafio. Eu acho que a gente tem uma gestão de informação bem complexa, né, Mirella? Até passando um pouquinho aí, qual a sua visão aí do seu esforço, pessoal? O que você está
Olha, Para onde? você trazendo o tema mesmo na raiz, né, a questão da sustentabilidade, porque ela também aconteceu por acaso na minha vida. É uma questão de se importar, né? Ela foi. Eu não pensei assim, vou trabalhar nessa área ou nessa seara aí. Eu trabalhei muito tempo na área administrativa e surgiu um desafio, né, na empresa que eu trabalhava para uma questão ambiental, né, mas uma questão ambiental de direito, porque a gente tinha que acertar um erro. E aí a gente tinha que cumprir um termo de ajuste de conduta e aquilo caiu no meu colo, assim. E eu, oi, né? Prazer. O que que eu vou fazer com isso, né? E eu trouxe um pouco, na época, muito imatura ainda, um pouco da minha percepção de administração e de planejamento daquilo, porque eu precisava colocar aquilo no papel e precisava contratar as pessoas para se inserirem naquele problema, né? E daí que eu fui tendo o passo a passo de cada, sabe, de cada impacto que alguma coisa provoca ao meio ambiente, né? E como minha pasta é resíduo, então ficou muito mais fácil para eu entender que o homem, o ser humano, né, individual, que ele não atribui isso a ninguém, ele é o impactante, né? Porque ele que gera o resíduo, né? A gente tem todo um processo para tratar isso, mas as pessoas individualmente fazem parte daquilo. Então foi mais fácil perceber que a mudança tinha que acontecer no ser, não era no sistema. Entendeu? O sistema faz parte do processo, mas se o ser não quiser, nada vai acontecer. Então a gente começou a entender isso, entender que eu teria que trabalhar com as comunidades, com os grupos formados, as associações comunitárias, né, para a gente poder informar, sensibilizar. Eu sempre digo assim, olha, consciente todo mundo é. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão. É sensível a essa causa ou não está nem aí? Né? Então, como a questão ambiental não se olha assim politicamente para ela, né? E há pouco tempo que isso vem acontecendo, porque a gente foi interferindo tanto no sistema natural do planeta, então as pessoas começaram a perceber, opa, para eu estar aqui, para eu sobreviver, eu tenho também que me mexer nessa questão. Então ficou um pouco mais fácil da gente passar conhecimento, né? E como há muitas leis, né, na área ambiental, né, não dá para acompanhar essa velocidade toda, a gente explicar para as pessoas que elas precisam cumprir a lei, e, né, uma coisa que seria natural, o conhecimento eu queria fazer total diferença nesse processo. Então a gente começou a fazer essa base, né? Hoje eu posso dizer que já falamos de resíduo para mais de 30 mil pessoas, né? Agora, não é na produção de resíduo, porque isso é independente, cada um vai entender como isso vai acontecer na sua vida. Mas é falar assim, cara, presta atenção nisso, né? Não pensa só que a responsabilidade é do outro, é da prefeitura, que vai passar na porta da sua casa e recolher o seu resíduo e você nunca mais vai saber para onde ele foi, com quem, né, qual foi o destino que foi dado a ele e o quanto ele impacta no meio ambiente. Então, essa leitura ambiental aqui no estado principalmente, né, e hoje a gente já extrapola, né, o Espírito Santo, é muito nesse sentido. Eu já fui para vários estados falar sobre resíduo, né, porque o nosso trabalho aqui impactou de alguma forma em outros, né, outros estados. E sempre o que é nos solicitado sempre é capacitar, é sensibilizar, né, informar. Enfim, você vai falar de leis? Vai, mas você primordialmente vai trazer a pessoa para aquele assunto. Para aquele ambiente, né? Até tentando É, conectar aqui, né, as duas vertentes. Cara, eu acho que o tema sustentabilidade, que é um tema abrangente e muito ligado ao meio ambiente,
que é a relação trabalho, economia que você esmiuça a estudar, isso tem a ver, e aí trazendo também essa questão do conhecimento técnico que você falou, né? A Mirella trabalha muito na sensibilização dessa base, né? Como é que a gente transforma, conecta essas pontas, né? Existe relação direta, você vê essa relação no dia a dia entre relações de trabalho, economia dentro dessas relações e a sustentabilidade, e também o ferramental do conhecimento técnico, como é que ele pode impactar essa base aí? É tudo uma coisa só, né? Você trabalha com os trabalhos. Mercado de trabalho, o que, que é? Trabalhar com pessoas que trabalham numa empresa que entende ser sustentável. Quando a gente fala de proteção do trabalho, a gente está falando de meio ambiente do trabalho, né? Então, esse meio ambiente do trabalho tem que ser um trabalho saudável, tem que ser um trabalho sustentável, tem que ser um trabalho que não gere impactos negativos, externalidades, vamos usar da economia, externalidades negativas no meio ambiente e na sociedade. Quando a gente está falando de um mercado hoje moderno, uma sociedade de um pós-capitalismo, um stakeholder capitalismo, a empresa tem que cuidar de todo o impacto ambiental e de toda a saúde mental e física dos seus funcionários e de toda a comunidade que em volta. Então é tudo um caldo só, é tudo implícito, né? Então não tem... Porque a gente foi criado num conhecimento, quando a gente formou nas faculdades com essa caixinha meio engessada, toda né? segmentada, né? Por isso que Quando na verdade é uma coisa só. até conectar essas pontas e tal, a gente tem desafios. Acho que no Brasil, vamos ver um pouco com a Mirella no associativismo ali também, a gente tem muita dificuldade no Brasil de se associar e entender que se eu não mexer na sustentabilidade ou mexer nas relações de trabalho, um vetor, e a gente acaba isolando isso, né? Por isso que quando a gente trata de educação, conectando esse ponto aqui, né, da onde a gente está indo, né, o que a gente está buscando, veio muito sobre educação, né? E às vezes quando a gente vai vir um período eleitoral por aí, mais um, a gente vai falar de educação como sistema educacional e não como realidade educacional, como ponto de sensibilização, como ponto técnico de resolução de problema, e a gente trata se a escolaridade é essa, é aquela, o modelo é esse, é aquele, se é modelo militar, se é modelo de sala de aula aberta, enfim. Você aumenta o salário do professor, mas não muda a gestão pública de educação, né? Você tem que pensar em todo esse contexto, né? É verdade. É uma coisa assim que, na atualidade, o quanto isso tem impactado positivamente a questão de você ter inserido as grandes empresas, né, o mercado na questão da sustentabilidade. A gente fala de sustentabilidade, essa palavrinha surgiu lá em 1972. Caramba, é muito tempo, né, que a gente fala, mas ainda é pouco tempo para atingir toda a população. Mas a gente teve vários momentos, e tem vários momentos, né? Rio 92, as COPs, a gente teve aí a COP, né, 26, enfim. Gente, é o tempo todo a gente está falando desse assunto, né? E agora, na atualidade, em que as empresas incorporaram, né, nas suas ações essa avaliação, pode ser, né? A gente crê que a coisa possa mudar, porque vai mudar por uma vertente econômica, né? Eu vou ser avaliado se eu quiser fazer a minha, né, entrar numa bolsa de valores, a minha empresa, enfim, eu vou ser avaliado nesses quesitos, né? Então, eu preciso me adequar, porque também é um clamor, assim, social, né? A gente tem que se adequar. E foi interessante nessa transição, você vê, a gente vem numa evolução de trabalhar o desenvolvimento sustentável e chega num ponto máximo agora, né, que fala muito das mudanças climáticas, né, do efeito estufa, enfim. Então a gente tem que olhar o social, tem que olhar o ambiental e agora entra a governança, né? Então, a economia está dentro desse processo. Quando você fala, poxa, a empresa hoje, na questão trabalhista, tem que ser sustentável. Então, essa palavra não é mais moda, né? Como a gente falava antigamente. Ah, isso é modinha, né? Isso é uma moda que vai passar. Não é mais. A gente precisa ter esse olhar, né? E fazer essa transição também. E aí, sim, imagina você sustentar um mercado de trabalho tão robusto
né? Quantos empregos você gera nesse seara e quantas ações você tem para suportar, né, todos esses projetos que as empresas precisam desenvolver. Então, assim, é uma tensão muito grande, né? Porque, se você não tiver também todos os padrões de sustentabilidade na sua empresa, você não vai se inserir no mercado. Mas a minha empresa segura isso, né? Então, como é que eu posso fazer isso de uma forma a minimizar os impactos econômicos? Então, aí vem a criatividade, né? Fazer muito com pouco. Eu sempre digo isso lá na empresa. Gente, a gente tem que fazer muito, mas a gente tem que ter pouco. Então, a gente precisa se atualizar toda hora. Saber o que está acontecendo, fazer benchmark, de saber o que está acontecendo de positivo nas outras empresas, o que eu posso trazer para eu poder... E hoje existe, você tem que estimular seu funcionário, você tem que fazer isso. Nossa, é muita coisa. É muito vetor para a gente gerir, né? E aí, Mirella, eu queria só pegar esse gancho do que você está construindo, até para fazer uma conexão com... Cássio fez uma dedicação ali ao ambiente do trabalho, né? As relações do trabalho dentro da vida pessoal como escolha de futuro, né? Para onde está caminhando. E o que a sustentabilidade impactou na vida da Mirella também, assim? O futuro está direcionado para isso hoje? Olha, você falou eu que não sempre caiu digo de paraquedas, mas quando você fala em sustentabilidade, você tem um olhar muito amplo, né? Eu posso falar de saneamento, eu posso falar de poluição atmosférica, eu posso falar de vários assuntos. Agora, o assunto que eu tenho domínio é resíduo. Então, é onde eu me vejo, sabe? E aí, em plena pandemia, né, que a Cris assumiu a Findes, que ela me convidou para assumir o Conselho de Meio Ambiente, eu falei, Cris, eu acho que não, porque eu só sei fazer e falar de resíduo. Como é que eu vou assumir um conselho que tem, né, uma amplitude tão grande? E ela falou assim, olha, não aceito não como resposta. Eu falei, preciso pensar, né? E assim, foi um grande desafio, mesmo porque hoje, e eu já participo de várias instituições, e é muito interessante porque a gente via sempre aquela coisa, né, fraca, pequena, e hoje as pessoas participam muito mais. E eu falei, poxa, eu vou pegar essa bagagem que eu tenho do próprio associativismo, de estar participando de várias instituições, e vou ter que ir. Então, Né? assumir a responsabilidade. Vou ter que me desafiar, porque eu venho da geração que eu e você entrava numa empresa e ficava o resto da vida nela, né? Essa é a minha geração. Então, eu vou ter que... Né? E foi assim que fui, em plena pandemia, começando a fazer só as reuniões online, né? E a gente faz isso até hoje. Não fizemos nenhuma reunião presencial, então conheço as pessoas virtualmente e observei o quanto a gente evoluiu por mostrar para todas as empresas que era importante os seus líderes participar dessas decisões, porque a gente só iria construir esse diferencial com a participação de todo mundo. Não dá para eu decidir por eles, entendeu? Então todo mundo tinha que opinar nas nossas entregas. E aí a gente consegue hoje ter quórum, e isso é muito legal. É um desafio, assim, não sei qual dos dois são desafios nobres e com alta complexidade, né? Então, no mundo eu não quero parar de trabalhar, sabe? Eu quero fazer outras coisas, quero fazer coisas diferentes, mas que tem a ver com o que eu aprendi a ser durante toda a minha vida. É um momento, você vai acumulando um pouco dessa bagagem, dessa história, e eu acho que assim, a gente consegue ver um pouco da amostragem, né? Acho que tem uma identidade, apesar de ser histórias diferentes, cenários diferentes, com temáticas até diferentes, mas o objetivo é fazer assim, existem similaridades, ou a gente consegue fazer um paralelo entre essas duas histórias, e aqui nessa reta final, né, fazendo um resumo do que eu trago para mim de aprendizado dos insights que foram colocados aqui, né, histórias de pessoas que vêm de culturas e ambientes distintos, influenciaram o mercado local, e eu falo assim, eu sou capixaba
gema, né? Então eu nasci aqui. Mas torce pro Inter, né? Não, pro Grêmio. Grêmio. Opa, Inter, não, Inter. Posso ligar o Ucho, cara. Onde já se viu isso? Aí eu falo assim, eu fiz o caminho inverso. Eu fui enquanto todo mundo veio de fora veio pra cá, eu fui escolher torcer pra um time de fora do estado. Eu falei assim, para também tentar um repertório diferente. Porque, pô, aqui eu sou influenciado. Rio de Janeiro, Minas, ou alguns tá assim, Sudeste, né? Bahia, São Paulo. Foi a minha decisão no Paraná de torcer pro Flamengo. Não tinha um flamenguista lá. Viu? Aí, a gente tem essa conexão. Essa inquietude, né? Eu acho que assim, a gente vai buscando essas referências de conexão. E assim, na reta final, uma reflexão, que é uma reflexão às vezes até muito mais filosófica ou mais do íntimo mesmo, com uma relação a legado, né? Eu acho que a gente vive uma geração, eu não sei, eu entendo o mundo muito como cíclico, né? Assim, às vezes a gente vai e volta e acha paralelos do que aconteceu na história. O desconhecimento da história nos faz pecar novamente pelos mesmos erros, né? E aí é importante deixar a mensagem. A gente consegue ver o ecoar da mensagem de outras pessoas ali. E o que a gente vai ver de legado, ou o que é a busca do legado individual dos dois, né? Assim, da Mirella, do Cássio, como pessoa. Sabemos a origem, sabemos o que estão buscando aí, mas o que a gente está buscando de legado aí, Cássio? Né? Essa é sempre um respiro. Eu sempre me vejo o seguinte, eu não consigo fazer um trabalho só para mim. Vou fazer meu trabalho para ganhar meu dinheirinho, para ter minha vidinha e tudo mais. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais. Então, é claro que eu não seria audacioso de falar, eu quero dar uma solução para alguma coisa, acho que isso é demais. Mas como a gente faz aquele trabalho crítico, seja lá nos meus artigos da Gazeta, seja dando aula, se eu puder instigar a curiosidade de alguém para pensar, acho que já está bom. Então, acho que isso que a gente tem que fazer um pouco a mais do que pensar só em si mesmo, tentar criar o debate, fazer com que as pessoas pensem, reflitam e dar aquela pequena parcela de evolução para que todo mundo se debata o assunto, especialmente porque a gente está num momento de muita mudança, numa época muito difícil de nossa humanidade, vamos falar até no macro, né? Então, esse pensamento crítico. A ideia é ter uma crítica, sabe? Não olhar as coisas como estão ali. A mídia falou isso, então é assim. Mas será que... Criar aquela vírgula, se eu puder criar aquela dúvida, acho que isso já está bom. Para não deixar a coisa numa zona de conforto sempre. Chegar no fim de semana, vou tomar uma cerveja e esquecer do mundo. Não, tem que ter aquela... Vamos pegar aí da realidade. Aquela provocaçãozinha que você gosta bastante, sabe? Gosto dessa. Então eu vou pegar só para dar uma estendida um pouco nessa exercício de legado temático que você trouxe. Você não acha que a geração, às vezes a gente está meio que paralisado com conhecimento? A gente está, não sei se... Tem tanto conhecimento e não tem conhecimento. Ou como muita gente fala, né, assim, a gente está com muita fonte de informação e sem conhecimento e anulando cada vez mais o pensamento crítico. Acho que sim. Ontem eu até estava analisando uns dados estatísticos e as pessoas interpretavam errado aquele dado porque faltavam elementos e estavam satisfeitas com aquilo. Acho que não, peraí. A gente tem que pensar um pouco mais. Mas por que tem esse dado? Então, acho que falta um pouco. Nós estamos um pouco acomodados no conhecimento, no pensamento crítico. Isso é verdade. Não, vamos pensar um pouco mais, gente. Será que é assim mesmo? Tem certeza? Ou a gente está acomodado com essa polarização de ideias. Então já joga para um lado, joga para outro. Então, por exemplo, eu nos meus artigos, nas minhas críticas que eu falo, normalmente as esquerdas me chamam de extrema-direita, de coxinha, e os extrema-direita me chamam de comunista. Eu não sou nenhum nem outro, gente. Eu só estou criticando ou falando bem de quem eu puder falar e criticando quando tiver que falar. Então, acho que é isso que falta na sociedade, aquela crítica efetiva, deixar a ideologia de lado, ideologia como uma religião, como dizia o Yuval Harari lá naquele Sapiens, no livro Sapiens, e pensar um pouco crítico, um pouco mais cético das coisas. Falta um pouco de Rousseau na nossa vida. Total. É isso. Falta pegar isso daí. Eu acho que é um compromisso que às vezes a gente tem com pensamento crítico. Eu falo muito isso, né? Eu pego uma geração, pegou essa transição entre o papel e a tecnologia, e hoje eu vejo, às vezes a gente vê com pessoas mais novas, 20 anos, porque é uma distância já da nossa idade, e já é um pulo de pensamento, e essas pessoas estão comprando sem
cada vez menos E críticas. eu acho que estão muito atordoadas, porque tem tanta barbaridade que acontece que ninguém fica mais chocado com o que acontece. Tá atordoada, que legal, vou fazer uma piadinha disso, vou fazer um meme. Mas fazer uma crítica efetiva, se revoltar com alguma coisa errada, ninguém mais faz, porque a gente tá atordoado. Volta naquele ponto lá da sensibilização, né? É. Não tem mais aquele pé no chão lá em Cascavel, lá em... Não tem. Lá em Itagimirim. Cara, eu preciso voltar a Itagimirim. Você falou isso, falando de Itagimirim, porque eu nem sei se Itagimirim existe ainda. Então, assim, eu acho que falta esse pé no chão e a gente começou a se acostumar com com a tragédia, né? Exato. É, isso mesmo. E Mirella, mesmo sentido, mas assim, o legado, Ô, como é que você Jairo, tem refletido? Assim, eu tenho refletido bastante, mesmo porque eu já tô ali na Berlinda, né? Então eu falo assim, cara, eu não quero parar jamais. Eu quero chegar, né, nos últimos dias da minha vida pensando em alguma coisa, né? Que eu possa fazer alguma coisa, ou pelo próximo. Eu preciso sempre estar atenta a isso. Todo mundo tem que estar atento a isso, mas hoje uma coisa que eu percebo, né, com o envelhecimento da população, o quão a gente ainda está muito frágil no pensamento sistêmico, sabe? De você inserir todas essas pessoas no respeito, sabe? No respeito ao próximo. Eu vejo muito ainda essa fragilidade. Então, eu tenho feito um movimento, e esse movimento foi em função, né, de um problema de saúde na família, envolvendo uma pessoa idosa, e aí eu comecei a perceber o quanto é complexo para uma pessoa idosa estar inserida nesse ambiente. E eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. E se eu tivesse que deixar um legado, não só da sustentabilidade, né? Ninguém precisa ser referência em absolutamente nada. Não quero ser referência em sustentabilidade. Eu quero que eu consiga transferir para as pessoas a importância disso no nosso meio, né? Como é importante a gente perceber o meio ambiente nas nossas relações, né? O que eu posso, de fato, né, fazer de diferencial? Existe muita competitividade, a gente sabe disso. Agora, como fazer com que todo mundo se converse e que cada um, né, consiga sobreviver ali nas suas empresas? E a gente faz muito esse trabalho pelo sindicato, né? Enfim, eu penso muito em deixar um legado, mas muito para terceira geração. Acho que são pensamentos, apesar principalmente a terceira geração, a terceira idade, como é popularmente chamado, apesar eu digo por convivência familiar, né? Até conectando os dois pontos, às vezes a gente recebe muito da terceira idade, né? Uma ausência até de pensamento crítico, às vezes, até, né? Ele assumiu certas condições e assim, se o novo tem dificuldade, quem já consolidou algumas coisas tem mais dificuldade ainda. Eu acho que é um compromisso aí desse exercício de legado com a história que vocês têm, a gente já caminhando aqui para o final. Eu acho que pensamento crítico e esse compromisso com essa, mais que quando você compromete com a terceira idade, é um compromisso até com os outros também, com essa interlocução entre essas várias gerações que a gente tem. Eu acho que esse é o desafio. Eu estou estudando, ainda está um pouco prematuro, sim, a minha ideia, mas eu quero ver se eu consigo trabalhar a formação de pessoas que possam contribuir com essas pessoas que estão aí na terceira idade, porque é muito difícil você encontrar essa disponibilidade de mão de obra no mercado. Essa mão de obra especificamente, que vai olhar para o idoso, né, de uma forma diferente. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente não fala sobre esse assunto, né? Como que você inserir o idoso, né, no nosso ambiente? Não é um ambiente sustentável, porque ali ele já provoca outros tipos de impacto, né? Enfim. Mudamos a pirâmide etária. E tem uma outra coisa, assim, que eu tenho muita vontade de trabalhar em conselhos, né? E eu acho muito que veio muito desse trabalho que eu venho executando, de conselho de empresas, né? A gente poder falar um pouco sobre que mudanças, que transferências de conhecimento a gente pode ter trabalhando, né, ali
no topo da pirâmide. Nossa, eu acho que aí é um desafio mais complexo ainda dentro desse legado. Mas, obrigado, Cássio. Obrigado, Mirella. É um papo mais objetivo, mais para extrair, porque são histórias distintas, mais uma vez, né, reforçando isso. Mas eu acho que a gente trouxe vários insights que a gente pode compartilhar aqui. Algumas coisas, até que a gente... O óbvio, às vezes... o óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser frisado algumas vezes, porque são coisas que a gente ouve, mas pensamento crítico. Ouve-se, pouco exercita. Sustentabilidade, esse compromisso geracional. Ouve-se, qual o comprometimento, qual a ação que a gente está tomando na prática, né? E aí, para a gente encerrar aqui, eu fazendo uma conexão final, estava ouvindo o conteúdo de manhã do Amir Klink, né? O velejador, ele falou bem assim, a gente tem uma característica do brasileiro que é de pouca... com um compromisso superficial. Achei legal, trago para a minha realidade, mas pouco exercito aquilo ali efetivamente. Pouco eu faço uma entrega, né? Pouco me planejo. Por isso que, assim, ouvir da onde vem, saber para onde vai, é um exercício de planejamento, saber as ferramentas que você tem, o que você tem acesso, foco, né? Se eu tenho um desafio, ouço muito o Cássio falar que eu tô aqui nesse nicho aqui, às vezes a gente quer abraçar o mundo e não dá solução para ninguém. Começa a abraçar o mundo, não dá solução para ninguém. Ele falou muito sobre isso, né? Quando eu me propus a sair da África e fazer o transitar entre o Atlântico até o Brasil, ele falou assim, eu me planejei, não foi doideira da minha cabeça, né? Eu me comprometi com a causa e sabia daquilo ali. Eu vi assim um pouquinho nessa conexão com a história de vocês também, que se comprometeram cada um nas suas causas, e agradeço a oportunidade de conectar hoje. A gente vai compartilhar esse conteúdo aqui. Espero revê-lo mais vezes, tá bom? Obrigado. Obrigado, Jair. Valeu. Eu queria falar, né, que o trabalho é transformador, né? É isso. Fechamos? Legal, né? Produção de podcast Fervo Digital.